Um primeiro aspecto que eu queria salientar aqui, e eu acho que fica até, de certa forma, como um registro histórico, é o modo como a norma foi construída. A gente está pegando um decreto que tinha 14, que tem hoje, né? A gente está gravando ainda aqui em setembro de 2019, então o decreto 5450 ele está em vigor, e é um decreto que já tem 14 anos de existência. Se a gente pega e diz assim, eu vou colocar um novo decreto com um novo regramento de como a União faz pregão. Eu estou falando aí aproximadamente, não há dados exatos, Andréa me corrija, mas eu estou falando aí no modo de execução, talvez, de uns 6% do PIB do Brasil. E aí eu falo assim, como que a gente pega e constrói uma nova lógica em termos de inovação, em termos de boas práticas para isso? Que é um vulto substancial em termos de Brasil. Ainda mais se eu considerar que esse decreto ele está alcançando os entes subnacionais quando eu falo de transferências voluntárias da União. Então, para fazer, assim, se lançar uma empreitada dessa envergadura, a primeira coisa que a gente teve que fazer é, e aí a expressão que você usa muito bem é como você fala? Chinelo da humildade, comprar Havaiana, não compra Raider. O chinelo da humildade mesmo e dizer, é muita presunção a gente achar que sabe tudo. Então, qual foi o modo de condução para a construção dessa norma? Foi o típico de um laboratório de inovação em políticas públicas. Hoje, quase todas as políticas públicas do Brasil, tirando a classe de repasse direto, são executadas via compras públicas. Então, melhorar o processo de compras públicas é em si um problema de política pública. E aí a gente criou um locus, que seja virtual mesmo, em que a gente conseguia captar ideias e abrir ao debate para a sociedade todas as sugestões de inovação da norma. Então foram 2 audiências públicas, a norma foi para consulta pública também 2 vezes. Quantas sugestões que teve, Andréa? Aproximadamente? Umas 500 aí. 500, né? Eu acho que em cada uma das audiências teve umas 500, a gente chegou quase aí a 1000 sugestões que foram lidas, tratadas. Teve reuniões com especialistas, reunião com entidades de classe, primeiro, segundo, terceiro setor, para a gente conseguir chegar na norma do jeito que é. Friso, a norma hoje, ela é totalmente imperfeita como qualquer outra norma. Mas, o que eu posso dizer? O modo como ela foi construída, ele beira a perfeição. Porque é uma norma que é um produto de uma construção social. Ela é legítima. Ela tenta, de certa forma, agregar diversos vetores. Então, às vezes, ela pode ser aí do feitio de um segmento da sociedade e contrariar os interesses de outro, como é a democracia em si. Então, o que eu posso dizer com ampla felicidade? A norma, hoje, do jeito que ela está, ela é um sintoma colegiado e participativo da democracia brasileira. E isso me deixa particularmente feliz. Agora, se tudo der certo, daqui a 2 anos, essa norma é revogada e vem uma outra melhorada. O que a gente não pode, talvez, é ficar 14 anos achando que essa norma é a melhor de todas. Isso é sinal que a sociedade ficou estagnada. Então, o que eu posso dizer por fim é: a gente tem que criar mecanismos mais céleres de aprimoramento, inclusive, dessa norma. E esse é o registro inicial que eu queria deixar a todos. Um abraço.